Boa noite! Boa noite! Estamos atrasados 4 minutos. Estava tentando aqui fazer a conexão. Aqui, Márcia Mello falando, nutricionista, Nutrimix. Oi! O pessoal está entrando, vou chamar. Vou te mandar o convite, Lucas. Espera aí. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Peraí. Pronto, mandei o convite para o Lucas entrar. Oi, Josiane. O pessoal está entrando aos pouquinhos aí. Amanda, Amandinha, tudo bem, minha querida? Foi nossa estagiária. Oh, chegou o nosso convidado. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Boa Lucas? noite. Ô, Lucas, me dá só, Tudo bem. só 30 segundinhos para eu enviar aqui Claro, uns convitinhos importantes para o claro. pessoal prestigiar a gente, né? Deixa eu mandar aqui, aproveitar que tem essa possibilidade da gente chamar o povo. Eu já O tinha mandado, mas a gente aviãozinho, né? manda de novo, para lembrar que a gente É, chegou, a gente entrou atrasado, né? Enquanto é isso, você 7:06 já. não entendi. Já tá meio, né? Isso. Você não quer, porque depois o Instagram acaba derrubando a gente com 1 hora. Dependendo do engajamento, ele derruba mesmo. Você não quer se Ah, apresentar, derruba. Comum. né? Você se apresenta É. pra gente, Lucas? Quer se apresentar pra gente? Claro, sou o Lucas, sou nutricionista da Nutrimix, trabalho junto aí com a Márcia, né? Trabalho e sou aluno da Márcia também, né? Que, Vale lembrar isso, né? que Importantíssimo. estamos juntos. Pois é. Na Nutrimix eu atuo praticamente junto com a Márcia, trabalho com consultoria, trabalho também com a parte de rotulagem de alimentos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o que é importante em relação a rótulo, sobre como que a gente pode fazer algumas boas escolhas. É praticamente esse é o meu currículo, praticamente. É isso aí, pronto. Já chamei muita gente para lembrar que a gente está Ó, online. E qual que é o nosso tema de hoje, né, Lucas? A gente achou interessante falar sobre essa questão da demonização de produto industrializado, processado, mesmo os ultraprocessados, né? A gente tem muitos colegas, inclusive, que interpretam de uma forma um pouco exagerada, né? Vamos dizer assim, e a gente precisa entender, na minha opinião, a gente precisa entender bem qual é a composição de um produto industrializado. Será que realmente ele traz só malefícios, né? Qual que é o objetivo de um produto industrializado? Porque a gente trabalhando, morando, vivendo em cidades grandes, nem sempre, por exemplo, a gente tem a possibilidade de espremer uma laranja e fazer um suco e colocar na lancheira. Mesmo eu colocando na lancheira de uma criança, do meu filho, do meu sobrinho, seja lá de quem for, esse suco não vai durar muito, né? E aí eu exato. tenho que mandar um lanche para a criança. Usando o exemplo de uma lancheira saudável, que foi tema dos nossos estagiários aqui recentemente, que brilhantemente terminaram o estágio, o Silas e a Bianca, e construíram, elaboraram muitos trabalhos sobre essa questão, e daí a gente para pensar, poxa, eu tenho que mandar lanche para a escola do meu filho. Que suco que eu mando? Mando um suco com açúcar, espremo uma laranja e coloco na garrafinha? Será que dá certo isso, né? Que eu mando o quê? Na minha época não existia nada disso quando eu era criança. Imagina, faz muitos anos, mais de 50 anos atrás. E a minha mãe mandava, sabe o quê? Café com leite, porque eu não gostava de Nescau, eu não gostava Eita. de Toddy, já existia Toddy, né? Nescau, tudo isso. Uhum. E eu não gostava, não gosto, acho enjoado, acho muito doce. Ela mandava leite com café. Era o que eu tomava. Não existia. Mesmo o chá não era muito culturalmente, lá no Rio de Janeiro, não tinha muito isso. Até tinha, mas gelado. Não para tomar. E não existia garrafinha térmica, né, para a gente tomar geladinho depois. Enfim,
A gente resolveu falar sobre essa questão toda de produtos industrializados que não podem ser tão demonizados como são, né, atualmente, até porque a tecnologia de alimentos tem avançado, né? E aí, Lucas, vem a primeira pergunta para você. A pergunta é: a tecnologia de alimentos tem avançado muito, né, nas últimas décadas, e como o consumidor, como que ele consegue, né, avaliar se um produto industrializado pode trazer um benefício ou um malefício nutricional para ele e para a família dele, né? Como que ele consegue identificar bons produtos? Como que o consumidor consegue fazer boas escolhas, né? Quando ele precisa optar por um produto industrializado? O que você acha? Então, Márcia, essa pergunta é muito boa, tá? Até porque, querendo ou não, mesmo tendo uma certa demonização e tudo mais, produtos industrializados são uma realidade, né? São uma realidade e a gente não vai deixar, gente que eu digo população, não vai deixar de consumi-los tão cedo. Na verdade, não vai deixar de consumi-los, para ser sincero, tá? Mas tem algumas dicas que a gente pode utilizar para a gente conseguir nortear as escolhas na hora de comprar esses alimentos, na hora da aquisição e ou do consumo deles, tá? Então, primeira coisa, né, Márcia? Acredito que como educação nutricional, uma educação em relação à interpretação de rótulos seja fundamental. Acredito que seja a base de tudo isso, tá? Porque se a gente não conseguir interpretar aquele rótulo, não conseguir interpretar aquela informação, de nada vai adiantar, tá Porque certo? o que a gente A vê, gente não vai né, Lucas, conseguir. é que tem muita legislação de rotulagem, mas até agora a gente não viu uma ação de educação nutricional para leitura e interpretação de rótulos. É isso que você quer dizer, né? Não vi Exato, nenhuma exato. propaganda do governo, não tem nada, né, falando sobre isso. E a gente vê, né, Lucas, que ao contrário, lá, por exemplo, na Europa, a gente já tem a legislação, no próprio regulamento já traz a previsão das ações de comunicação com a população. Né? Aquele cuidado, aquela preocupação que aquela informação que é de consumo geral, né, da região, que a própria população tem acesso ao que significam aquelas normas, aqueles regulamentos, né? E a gente não tem nada disso aqui. Correto. Aqui a gente só tem regra. Regra, o profissional tem que interpretar, tem que, né, conversar, criar grupos, fazer live para a gente. Imagina o consumidor, a dificuldade dele, né? Como que ele faz boas Exato. escolhas assim, né? Pois é, Márcia. Em relação à educação, né? A gente tem o guia alimentar, mas o guia alimentar ele é muito pouco utilizado. Ele poderia ser melhor Mais utilizado, né? popularizado, né? Mais divulgado, né? Popularizado, exato, mais divulgado. A gente deveria ter também políticas em relação à própria Anvisa, né? Você tem, por exemplo, o Educanvisa sobre isso, só que o Educanvisa ele acaba voltando muito mais para a parte de fake news e deixa um pouco de lado algumas partes que são basilares, né? Por exemplo, a questão da rotulagem de alimentos, que é o que a gente está falando aqui na nossa live. Mas só que informações diretas em relação a como a gente pode identificar se aquele produto é bom ou não, Sim. acredito que primeiro, né, Márcia, após a gente ter uma boa educação sobre leitura de rótulos, a gente observar muito bem a lista de ingredientes, acredito que isso seja A fundamental, dica, a né? dica é a lista de ingredientes, né, Lucas? É o primeiro passo, né? Você observar a lista de ingredientes, por quê? Né? Por meio da lista de ingredientes, você vai conseguir identificar alguns itens que podem ser maléficos para ti. Por exemplo, um diabético, ele pode consumir um alimento que tem ali açúcar ou outros nomes do açúcar, né? Então, sacarose, né? Glicose, xarope de glicose, maltodextrina. Então, é importantíssimo ler o rótulo e prestar atenção nos ingredientes. Outra coisa, né, Márcia? Uma pessoa que tem uma sensibilidade ou uma alergia alimentar, é fundamental que ela leia a lista de ingredientes, assim como a lista de alergênicos, né? Ela não pode
arriscar consumir algum ingrediente ou algum alimento que tenha algum ingrediente o qual ela, do qual ela seja alérgica, Sim, né? verdade. Tem isso também, né? Quem é alérgico, Sim. quem é intolerante, né, à lactose, lactose, glúten, esses indivíduos ou os pais dessas crianças que têm esses problemas, eles já estão treinados, né? Já sabem que não compra de qualquer um, não acredita em qualquer Exato. rótulo, né? Então, um produto para entrar no mercado com essa característica de ser isento de glúten, realmente, você acreditar naquilo que está escrito ali não contém glúten, é muito pesado. Tipo assim, é muita responsabilidade, né? Você escrever que não contém glúten. Porque você tem que ter certeza que não tem nenhum tipo de contaminação cruzada, né? Que nenhum ingrediente, mesmo Exato. um aditivo, não está trazendo algum glúten ali por causa de contaminação cruzada lá na fabricação daquele ingrediente. Então, assim, o consumidor confiar, o consumidor que tem problema para confiar numa marca, demora, porque tem que ter muita credibilidade. E o que traz credibilidade para um produto é um rótulo bem feito, um rótulo profissional, né? Exato. Exatamente. Por isso que a gente tem tantas legislações, né? Por isso que a rotulagem de alimentos ela é tão importante. Por isso que não é, por exemplo, é comum, né, Márcia, os regulatórios baterem de frente muitas vezes com o Sim, marketing, né? sim. Porque muitas vezes o que é permitido, o que é correto, não necessariamente vai ser algo chamativo, Não é né? aquilo que vai vender, né? E muitas vezes o pessoal Exato, do marketing quer colocar algumas informações que não são permitidas, né? Por exemplo, situações que não correto. possam ser comprovadas, né? Informações que são inerentes, naturalmente inerentes àquele tipo de produto. Então, o regulatório, quem trabalha com regulatórios acaba muitas vezes tendo que rebolar para poder fazer valer a legislação, né? Muito bem. Segunda Exatamente, pergunta, exatamente. segunda pergunta, Lucas. Como a indústria de alimentos pode minimizar o impacto do processamento de alimentos e trazer produtos mais saudáveis para o mercado de alimentos em geral, né? Como que a indústria realmente ela pode fazer alguma coisa? O que você acha? Sim, sim, ela pode, né, Márcia? Inclusive, em alguns aspectos, ela é até obrigada a cumprir algumas mudanças. Por exemplo, a questão da gordura trans, né? Acredito que seja um ponto aí importantíssimo, né? Até então era utilizada porque querendo ou não, um produto que tem uma certa durabilidade, né? Aumenta a durabilidade dos produtos. Só que por questões de saúde pública acabou sendo removido, né? O Da, prazo termina ano da que vem, né? composição. Tem Então, legislação é, já determinando que não possa ter mais nenhum produto industrializado, não se pode usar produtos com gordura trans e nem pode ter, na composição do produto industrializado, não vai poder ter mais trans, né? E, assim, a exato. tecnologia de alimentos possibilita isso para a indústria, né? É possível fazer. É Claro, possível claro. criar, desenvolver produtos mais saudáveis, você não acha? Sim, sim, sem dúvida. É possível trocar alguns ingredientes, né, por outros bons ingredientes, digamos assim. A indústria consegue, por exemplo, ter um alimento que tenha mais fibra alimentar, por exemplo, né? É possível a gente ter isso. E um ponto crucial, Márcia, que eu acho que vai acabar obrigando a indústria a mudar um pouco a composição, é a questão da lupa, né? Sim. A lupa que agora é obrigatória em alguns casos nos alimentos, porque você não concorda comigo, olhando, vamos supor, né? Vamos supor que você vai lançar um produto seu e você tem uma lupa que indica que aquele alimento é rico em açúcares ou em sódio, ou algum nutriente específico. Você pode repelir o consumidor, né? Você pode impedir que aquele consumidor compre aquele produto. Ele vai comparar. Agora ele vai conseguir comparar, porque É, tem coluna para 100 gramas, que ele consegue comparar uma marca com outra,
E tendo a lupa, Exato. tendo a rotulagem nutricional frontal na embalagem, ele provavelmente ele vai buscar um que não tenha, né? Isso, Exatamente. isso já está Exatamente. acontecendo, viu, Lucas? Aqui mesmo na Nutrimix a gente faz bastante rótulo e todos nós aqui que trabalhamos com isso, a gente já está chegando nesse ponto de conseguir convencer o fabricante a substituir, a trocar o ingrediente ou diminuir, mudar a formulação para que ele não precise usar a rotulagem nutricional frontal. E às vezes uma simples substituição, né? Como a gente já conversou, um óleo de coco. Ah, mas óleo de coco natural. Tá, é natural, só que ele é rico em gordura saturada. Então, por Exato. que não substituir ou mudar ou diminuir um pouquinho, né? Porque Exatamente. foi o que Exatamente. a gente falou, gordura saturada, bacon tem, né? Coco tem, e aí o que a gente fala, não importa se é de origem animal ou origem vegetal. Gordura saturada é gordura saturada. Está envolvida com processo de doença crônica não transmissível do mesmo jeito. Doenças cardíacas a longo prazo, médio e longo prazo, né? Se a pessoa já tem tendência, é perigoso mesmo. Só que assim, será que a indústria ou o fabricante consegue mudar a sua formulação para melhorar o produto? E isso já está acontecendo. A Ariana mesmo estava fazendo um rótulo aqui outro dia, deu uma quantidade estúpida de sal, de sódio, daí conseguiu mudar um pouco do sódio, do sal que ele diminuiu na fórmula, não alterou a característica do produto dele, sensorialmente o produto ficou perfeito, mas ficou mais saudável, ficou muito bom. E aí isso é muito Exato. legal, né? Muito bom a gente conseguir Ah, sim. esses feitos, né? Muito bom. Com certeza. Acaba até melhorando para ele, né, Sim, Márcia? sim, Disponibiliza um produto mais saudável e que muitas vezes o consumidor pode até optar por consumir, né? É importante exatamente. isso. Aí ele acaba sendo a escolha do consumidor, né? Verdade. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a indústria pode fazer, né? Então, assim, a tecnologia de alimentos permite fortificação de produtos, né? Com vitaminas, Exato. minerais, permite enriquecimento, né, também. Enriquecimento ou fortificação? Tem diferença, mas não vamos entrar aqui no mérito agora. Mas é importante a gente saber que a indústria, pela tecnologia de alimentos, consegue melhorar o produto, tornar aquele produto mais saudável, inclusive. Ele não vai ser ruim, né? Ele pode ser, inclusive, ao contrário, benéfico, né? Trazendo, inclusive, mais Sim, fibras, pode ter mais proteínas, depende muito do objetivo, né? Não é só exato. um produto que vai ser famosinho para ser vendido, para ter boas vendas. Mesmo um Exato. produto com boas vendas, ele pode ser um produto saudável, né? Com certeza, né? Com certeza, né? E só para aproveitar esse gancho, né, Márcia? A gente não pode esquecer, foi devido à fortificação com ferro e ácido fólico que a gente conseguiu mitigar bastante a incidência de, de anemia na população, né? Sobretudo na população mais pobre, né? Na Verdade. população mais carente, E como que se né? consegue isso? É Pois processamento é, de alimento, é o processamento que permite isso. E aí vamos exato. demonizar a indústria de alimentos por causa disso? Não, né? Não, Ao contrário, não, né? de forma A alguma, gente precisa né? pressionar a indústria para que ela cada vez mais produza produtos saudáveis, né? E Exato. mais do que isso, hein? Mais do que isso, ainda vou falar mais. O foco também está nas embalagens. Muita gente fala assim: ah, que adianta, né, um suco sem adição de açúcar, sem aditivos, mas vamos encher o ambiente de embalagens, de material, né, que vai demorar para ser decomposto e tal. Não, ao contrário. O foco hoje também está no tipo de embalagem, nas embalagens compostáveis. Hoje a gente tem embalagens 100% compostáveis. E não é aquela embalagem que Importante. diminui de tamanho, que vira uma poluição no ambiente, não. É 100% compostável mesmo, aquela que não vai levar 500 anos para se decompor como um plástico. Vai levar
o mesmo tempo que um papel, que um Exato. amido, porque a gente já tem bagaço de cana-de-açúcar, fibra de bambu, amido de milho, amido de mandioca, muitos materiais naturalmente presentes na natureza, sendo viabilizado ali, sendo destinado ali para criação e elaboração de embalagens compostáveis. Isso é muito legal, né? Muito bom. Sim, Tem copo, é que eu não sem dúvida. trouxe hoje, mas eu tenho lá. A gente fez um trabalho quando eu estava na Baia e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal para diminuir copos descartáveis, né? Pô, O legal. nosso papel também, né? A gente buscar tudo isso, né, para melhorar para o consumidor e para o Correto. ambiente. Muito bom. Exato. Importantíssimo. Vamos para a terceira pergunta? Terceira pergunta. Bora. Todos os aditivos, você falou na primeira resposta que a lista de ingredientes traz os aditivos que são usados pela indústria, certo? Mas será que Correto. todos os aditivos trazem algum malefício para a saúde? Será que é assim mesmo? Hum, Não necessariamente, né, Márcia? Se todo o aditivo fosse maléfico, a gente já estaria todo mundo morto, né? Não tinha sobrado mais ninguém na Terra, né? Mas em relação a aditivos que não são benéficos, tá? Aditivos maléficos, digamos assim. Sim. A gente tem que prestar muita atenção na lista de ingredientes, tá? Os últimos itens que tem na lista são os aditivos, o aditivo, bem como a sua função no alimento, né? A gente não pode esquecer disso Que também, é isso é importantíssimo, obrigatório, tá? né? Na hora de elaborar o rótulo, tem que Exato. colocar a função e o nome do aditivo ou aquele número famigerado. Eu falo que é famigerado porque o consumidor entende menos ainda, né? Eu acho. Ah, o INS, É o né? INS, o Sistema Internacional, né? Exato. Mas fala, desculpa, não vou te interromper mais. Ah, tranquilo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns aditivos. Então, por exemplo, a gente tem o corante tartrazina, né, que você tem que ter o alerta no rótulo do alimento, que aquele alimento tem na sua composição esse corante, porque você tem uma incidência alta de pessoas que são sensíveis a ele e podem ter algum processo similar, né, Alergia uma respiratória, sensibilidade né? ou até mesmo uma alergia. Exato. Sim, Então, assim, tem aditivos que vão ser bem problemáticos para a saúde do consumidor. sim. Outra coisa que eu acho muito importante a gente destacar, Márcia, seria a questão, principalmente em produtos fit, tá? Que são os produtos que mais têm esse tipo de aditivo na sua composição, que são os polióis, né? O manitol, sorbitol, o manitol, Usados o como eritritol também. edulcorantes, né? Edulcorantes, né? Isso, Que são usados como edulcorantes, exato, para dar sabor doce, né? exato. Se uma pessoa, por exemplo, que tem um problema intestinal, vamos supor que ela tenha síndrome do intestino irritável, né? Sim, Esse tipo de poliol, esse tipo de aditivo, pode causar uma distensão nela e causar dor, né? Porque ele é um carboidrato altamente fermentável no intestino. E, e para um indivíduo que não tem esse problema, né, não tem problema com fermentação, vai passar tranquilo, não vai ter problema algum, né? E isso é importante destacar, né, Márcia? Porque assim, a gente tem uma gama aí de produtos fit no mercado, né? Que são ricos nesse tipo de edulcorante e é vendido, e esses edulcorantes são vendidos para a população como sendo mais saudáveis, né? E você pode ter problemas aí a depender da pessoa, né? A verdade. depender do indivíduo. Inclusive, Então, assim, alguns têm efeito laxativo, né, Lucas? tem efeito laxativo. O manitol, sorbitol pode ter esse efeito, tá? A depender do indivíduo. Manitol também, tá? O eritritol, apesar de ser um poliol, é em menos grau, tá, Márcia? Ele é menos incidente, problemas com ele. Mas é importantíssimo, né, a gente prestar atenção no tipo de aditivo que contém aquele alimento. A alergia Tá?
legislação, a gente ela, não tenha inclusive, problema. na elaboração de rótulos, Lucas, para lembrar o pessoal, né? A legislação obriga que, dependendo da quantidade desses polióis, que eles sejam mencionados na lista, mas que seja mencionada uma frase obrigatória da questão da possibilidade de ter efeito laxativo. Isso é obrigatório de mencionar, dependendo da quantidade que está sendo usada, porque, assim, existe uma quantidade recomendada para consumo no dia, né? No dia inteiro. E se o seu produto já está conferindo ali um percentual importante, né, para aquele consumidor, aí é interessante que se faça o uso da frase obrigatória que está prevista na legislação. Exato. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Só que o consumidor não Extremamente sabe dessas importante a coisas, gente ter. né? É importante a Não, gente não. falar, porque essa live aqui ela é de domínio público, não é só para profissional. Qualquer pessoa, Exato. né, mesmo uma pessoa leiga, que se por um acaso estiver aqui ouvindo ou assistir depois que ficar gravada, é informação útil para todo mundo, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Informações importantíssimas aí para o público no geral. Muito importante. É isso aí. Vamos para a Vamos próxima? para a próxima. Ah, sim, eu queria só falar mais uma coisa. Claro. Falando sobre essa questão de aditivos, não é que o aditivo vai trazer um malefício, depende muito da quantidade que o fabricante está utilizando. Então, só para lembrar que quando se vai fazer um rótulo, é importante verificar a quantidade que está sendo usada naquele tipo de produto específico e se o regulamento técnico daquele produto, daquele tipo de alimento, permite aqueles determinados aditivos que o fabricante quer utilizar. Muitas vezes a gente, elaborando rótulos, a gente se depara com uma situação dessa, que é o fabricante quer utilizar um aditivo para o produto dele e, por exemplo, gelado comestível. Não são todos os aditivos permitidos, né? Um pão, um bolo, um alimento fermentativo ali, que usa fermento biológico, no caso da tartarazina. Não pode, não é permitido, né? Então, assim, a gente precisa verificar de acordo com o regulamento técnico e de acordo com as boas práticas de aditivos, né? Lá, principalmente a RDC a 45, a gente verificar se é permitido naquele produto, se não é, e se aquela quantidade está dentro do que a lei determina, né? Então, a gente precisa ter muita atenção na hora de elaborar o rótulo, porque se lá no fabricante ninguém alertou, ninguém viu isso, a gente, como também profissional que está ali elaborando o rótulo, ajudando aquele fabricante, é a nossa obrigação alertar ele e dar opções e sugerir mudanças, porque se não é permitido, se a quantidade está acima, ou as duas coisas, né? Quantidade acima ou não, né, não é permitido, a gente precisa alertar. Porque é nesse momento que o consumidor pode ser prejudicado, né? E outra coisa, alguns aditivos são permitidos sim, por exemplo, nitritos. Nitritos são até obrigatórios em embutidos, por exemplo, né? Ok, Não é conserva, né? obrigatório. Mas será que, dependendo da quantidade e o consumo durante o dia, durante a semana, tem que ver isso também. O consumidor que sempre consome esse tipo de produto, é notório que ele, sendo nitrito, a gente já sabe que tem correlação com processos, né, cancerosos e tudo mais. Mas isso dependendo da quantidade que o consumidor vai consumir. E não é por conta disso que eu não vou produzir mais presunto, que eu não vou produzir mais linguiça, salsichas, né? Que eu não vou consumir isso. A gente pode consumir, mas tudo com moderação, né? Mesmo um produto que é elaborado, produzido, confeccionado, de acordo com o regulamento técnico que permite, permite até, obriga que se tenha aquele aditivo,
a gente não é por conta disso que eu vou consumir à vontade, né? Principalmente para crianças, né? Exato. A gente precisa ter um pouco de bom senso. Até na hora de elaborar um cardápio para a escola, como a gente fez aqui essa semana retrasada, e orientando o estagiário, colocando o estagiário na fita para aprender a fazer isso. Ah, por que eu não posso colocar salsicha? Não, porque você já colocou um hambúrguer industrializado aqui. E você ainda quer colocar uma Exato. almôndega? Ah, mas e o custo? Não importa. A gente pode fazer uma almôndega caseira, sem necessidade de aditivo. A gente pode buscar outros, né, outros recursos aí para a gente não trabalhar com cardápio tão caro, mas ao mesmo tempo eu não precisar trabalhar com tanto industrializado. Então, assim, não é que a gente vai demonizar o industrializado, mas industrializado toda semana, 2 vezes a semana, todo mês, sabe assim? O ideal Tá seria no errado. máximo uma vez por mês. Por quê? Por conta desses aditivos que a gente já sabe que em grande quantidade pode trazer prejuízo para criança, principalmente, né? Então a gente tem que ter bom senso Exato. como profissional, a gente precisa pensar em tudo, né? Parece que é fácil elaborar cardápio, mas não é. Cardápio a Não gente é tem que fácil, não. pensar em tudo. E não é só criança, né? Para o adulto também, né? Tem que pensar sempre em todas essas Sim. questões. Ó, Raquel está colocando aqui uma pergunta, ou não sei, deixa eu ver o que ela falou aqui. Ó, principalmente em geleias diet, que tem uso de aditivos peraí, e a pessoa come muito por ser diet, e depois tem piriri. É, É verdade, é verdade. O é piriri, verdade. sabe o que que é, né? Aquele efeito Sim. laxativo bravo, né? Que Bravo realmente a que pessoa incomoda. consome. Uhum. Ah, mas é diet. Não, gente, não é porque é diet que eu vou consumir à vontade. Não é assim, né? É, e sem contar que diet não é light, né? Diet não necessariamente o produto diet ele é menos calórico, né? É O verdade, pessoal às vezes verdade, esquece disso, né? verdade. Vamos para a quarta pergunta? Ó, a Bora. quarta pergunta é assim: desde os anos 2000, até talvez antes disso, né? No mundo inteiro, os consumidores têm buscado por produtos e opções mais saudáveis nos cardápios, nos restaurantes, nas lojas de conveniência e nos supermercados também. As pessoas têm buscado opções mais saudáveis, né? Qual que é a razão dessa busca crescente por produtos mais saudáveis e como que a regulação de alimentos pode ajudar os consumidores, né? O que que você acha? É. Então, são duas Sim, perguntas, né, Márcia? A primeira, o porquê dessa busca por parte do consumidor, né? E a sim, segunda seria como que a indústria ela pode ajudar o consumidor nessa busca, né, por algo mais saudável. Então, a primeira questão, né, acredito que essa busca por parte do consumidor seria em relação a essa crescente epidemia, pandemia, digamos assim, de doenças crônicas, principalmente o diabetes, hipertensão arterial, né? Algumas cardiopatias também, esteatose hepática, algumas doenças que são decorrentes de um mau estilo de vida, sim, né? Sobretudo má alimentação e sedentarismo. sim, Então, o pessoal está começando a abrir o olho para esse tipo de questão, né? Então, esse seria um ponto. Outro ponto, né, Márcia, acredito que seja também por conta dessa questão ambiental também, viu? do quê? Acho que Não muito entendi. da questão ambiental, a Ah, questão tá. do meio ambiente, né? Acredito que, que a pauta ambiental colocada assim em evidência, acredito que tenha também feito com que o pessoal abrisse os olhos para opções de alimentos mais saudáveis e que sejam, querendo ou não, se possível, sejam mais sustentáveis, né? Falando em termos de meio ambiente. Então, por parte do consumidor, acredito que seja isso, tá? Por parte da indústria, o que que a indústria pode fazer, né? Primeiro, alterar a composição, que falamos lá a questão da lupa há pouco, né? Que nem todo fabricante quer uma lupa no seu rótulo, então, portanto, ele, ele pode mudar a composição para deixar aquele produto sem ter a lupa, assim como deixá-lo mais saudável, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo.
Outra coisa, né, Márcia? Acredito que os órgãos regulatórios têm papel aí fundamental, né? Imagina, se você não tem um regulamento técnico, vamos colocar aí para aditivos que estávamos falando, né? Você tem regulamento técnico para o tipo de aditivo, a função dele e limites em determinados produtos. Se não tivéssemos, né, regulamentos, todo mundo ia colocar o que quisesse, né? O pessoal ia colocar o que quiser no produto deles. Então, isso aí é um problema seríssimo, né? Você Verdade. não teria como controlar a questão do que a indústria coloca para o consumidor consumir, né? Você não teria políticas, por exemplo, de substituição da gordura trans que temos aí. A questão também que falamos há pouco também, enriquecimento de farinhas, né? Com ferro e ácido fólico. A indústria não faria por conta. É, Se não tivesse regulamento, duvido que eles iam fazer por conta própria, não, né? verdade. Iodação do sal também, né? É, Tudo já isso, vem lá da década de 60 a iodação do sal. então, já vem, ó, de Para muito tempo. Então, o que a indústria pode prevenção fazer é do boston basicamente endêmico, isso. né? Exato, exato. Antigamente era bem incidente, viu? Hoje a gente praticamente nem vê isso mais, né? Não. É que eu Hoje, saiba, hoje não. sumiu, praticamente sumiu. É nível Brasil, né? É, Todo sal tem que ser iodado mesmo, né? Existe até um isso, subsídio, se eu não me engano, exatamente. para meio que patrocinar isso, se eu não me engano. Não sei, tem que pesquisar, mas existia um subsídio, agora eu não sei. É uma, é uma boa. Mas da parte da indústria é basicamente isso, né? Cumprir os regulamentos, né? O Mas Estado tem que. o papel dos órgãos, né, que cuidam da saúde pública, como a Anvisa, né, o Ministério da Saúde, né, ou no caso o FDA nos Estados Unidos, o USDA, o próprio MAPA, o Ministério da Agricultura, o, todo mundo, né, esses órgãos que são os reguladores, né, que cuidam dessa questão toda de legislação de alimentos, eles têm um papel realmente de garantir saúde pública, né? Garantir Exato, melhoria dos produtos. E é o que você falou. Se não tivesse legislação determinando limites, cada um faria do jeito que quisesse, né? E aí como é que fica o consumidor, né? E as pessoas, né? exato. A população. A O população que tem consumidor acesso ia ficar. também, né, Lucas? Porque não é todo Exato. mundo que tem acesso a esse tipo de produto processado, industrializado. Porque, assim, a bem dizer, farinha de trigo, macarrão, que é feito com farinhas, né, que vem do trigo, esses produtos, essas farinhas, vamos dizer assim, até que, de certa forma, a população em geral tem acesso, né? Buscam por esse tipo de matéria-prima, de ingrediente, né? Mas já um iogurte já não é tão fácil assim, né? E É agora a gente verdade. está tendo uma situação muito, que eu acho muito golpe baixo, é essa, esse produto que chamam aí de bebida láctea, que não é leite, né? Uma mistura láctea com com a mesma arte na embalagem, como se fosse um leite condensado, similar, né? Parecido, muito parecido, induzindo o consumidor a comprar por engano. Então, você tem lá creme de leite, que é feito a partir de bebida láctea, leite condensado a partir de bebida láctea, leite que não é leite, é bebida láctea. Tudo isso não é leite. Tem menos proteína e menos cálcio do que o leite, com certeza, né? Do que o leite condensado, do que o creme de leite original e tudo mais. E isso está induzindo muita gente, inclusive colegas, como a, a arte do rótulo ali, toda aquele design, né, parecido com a referência, a gente compra por engano. E ainda coloca, no caso É verdade. do leite condensado, ainda coloca a foto de um pudim. Pô, você viu o pudim daquele jeitão, né? Daquela forma redonda com buraco no meio, você pensa em quê? Pudim de leite condensado.
Aí você compra. E não é Exatamente. barato, não. Tá Não caro, mesmo. inclusive. E aí, assim, isso aí que eu acho complicado, porque na legislação, a gente, quando vai elaborar a legislação, a gente não pensa em todas as possibilidades que vão acontecer. E essa é uma que realmente passou batido. Ninguém pensou em falar de trazer uma cláusulazinha lá, sabe? De que até tem na 727, ela fala que não pode induzir o consumidor a engano, né? Mas a arte, o design do desenho ali, da situação toda do rótulo, a gente não pensou nisso, não pensa nisso, né? Que pode levar o consumidor ao engano, achar que é um alimento de referência e não é. Aí tem que ler a denominação de venda, que tem uma letrinha. Agora a letra está maior, ok? Mas ainda assim, não é todo mundo que bate o olho e já vê logo de cara, né? A gente bate o olho na imagem, né? Naquela figura ali que a gente já está acostumado e vai levar para casa. Quando vai fazer, aí que olha e vê. Nossa, não é isso que eu queria levar para casa. Exato, exato. Muito comum. Tá ficando muito comum, além do. Mas o Procon tá de olho. Então, eu sugiro que quem comprar gato por lebre, faça denúncia. Denuncia mesmo. Claro, Entra em contato com o para Procon, poder denuncia, cumprir, né? porque isso é indução ao engano. Não está correto isso, né? A vigilância De sanitária não forma alguma. pode nem fazer nada. Até onde eu entendo, não pode fazer nada, porque existe regulamento técnico para esse tipo de produto, não é proibido. O problema é a indução ao engano. Esse que é o problema. Teria que ter uma outra imagem, né? Outra cor, tudo diferente para não induzir ao engano. Exatamente, exatamente. Tem que ter, tem que deixar sempre mais claro, né? Tem que deixar, tornar claro, né, Sim. Márcio, o que é cada coisa, né? Conforme o Código de Defesa do É, Consumidor determina, né? É tudo exato, muito claro. É direito do consumidor saber o que está levando, o que está comprando, tudo isso, né? Vamos exato. para É. a quinta pergunta? A Vamos, gente falou do papel das entidades, né, no caso dos órgãos, né, regulatórios, o papel da indústria e o papel dos profissionais que trabalham com assuntos regulatórios e até executam a rotulagem de alimentos. Porque rotulagem é uma parte de todos os assuntos que são tratados dentro do regulatório, né? Então, quem elabora a rotulagem? Qual é o papel desse profissional, né? isso é importantíssimo, né, Márcia? É assim, se a gente não conseguir elaborar um rótulo com toda aquela regulação, né, de acordo com toda aquela regulação que foi pensada, foi trabalhada, foi estudada para que o consumidor tenha um produto sadio, se a gente não seguir aquela legislação, não tiver a par dela, de nada vai adiantar todo esse trabalho, né? Ele vai todo por água abaixo. Então, eu acredito que o primeiro ponto, né, Márcia, é a pessoa ela se manter atualizada. Acredito que a atualização é, é fundamental, né? Porque, por exemplo, agora nós vamos ter alterações nos rótulos, né? Se a gente tiver um profissional que não se atualiza, que não busca estar sempre ali no site da Anvisa, do MAPA, verificando regulamentos técnicos e tudo mais, etc., a gente pode ter problemas em relação a produzir rótulos ou até mesmo ter uma certa inobservância, né, em relação à legislação sanitária, à legislação de rotulagem, regulamentos técnicos em relação a ingredientes, aditivos, etc. Então, o principal papel do profissional se manter atualizado e cumprir tudo aquilo que precisa, conseguir assessorar bem os clientes dele, né? Seja uma indústria pequena, uma indústria grande, para que a gente consiga colocar tudo isso aí em prática, né? Senão nada vai adiantar tanto estudo, tantos trabalhos, tantos regulamentos, se a gente não conseguir colocar em prática. É isso aí. Não vai servir de nada, né? Não vai Porque servir para nada, não vai. tem muito colega que acha que vai enricar se souber fazer rótulo. E tem muito É, curso que promete isso também, né, Lucas? tá, Não, tem. você vai para Milão
souber fazer rótulo, vai para Disney. Calma, não é bem assim, né, gente? Não vamos ser hipócritas, né? Então, é assim, claro que o profissional bem formado, profissional, como você falou, atualizado, profissional de ponta, independente da área que ele vai atuar, ele vai ser requisitado, ele vai ter um bom salário, ele vai ter o destaque no mercado em que ele atua. Só que eu queria lembrar também, sabe, Lucas, que é justamente isso que você falou. Fazer um rótulo profissional, um rótulo bem feito, correto, porque tem muito colega que acha que é só ganhar dinheiro, né? Fazer o rótulo para ganhar dinheiro. E esquece do papel dele como profissional de saúde. Ah, mas eu sou engenheiro de alimentos. Ah, eu sou tecnólogo de alimentos. Eu sou técnico em alimentos. Eu sou engenheiro de... Não importa. Nutricionista ou não, né? Você trabalha com pessoas, né? Para a coletividade. Você está elaborando rótulos que vão ser consumidos por pessoas, inclusive você, a sua família, a sua prole no futuro. Então, assim, a gente tem que lembrar do nosso papel na saúde pública, né, Lucas? De fazer um rótulo bem Com feito, certeza. né? Dá trabalho? Dá Exatamente. trabalho. Ai, mas eu tenho que olhar todas essas legislações? Pô, mais de 10 legislações que eu estou pesquisando para achar o que eu preciso? Pois é. Sim, sim. Sim, né? O pessoal quer só a grana, né? Mas esquece que para colocar isso aqui no bolso tem um monte de coisa que tem que fazer primeiro, né? Só que a cereja do bolo, né? Pois é, Ninguém, pois é. ninguém Só quer, que a ninguém quer cereja. bater o bolo mais, né? Ninguém quer Pois separar a gema é, da clara para fazer um bolo fofinho, bater é, a clara essa separada, né? trabalheira. Todo mundo só quer meter no Pois é, liquidificador, então comprar pronto. Ou seja, tem exato. gente que copia rótulos. Sabia disso? Mas isso aí é a coisa mais comum do Tem mundo. fabricante. Hoje uma falou para mim. Ai, dá tanto trabalho, porque a gente também dá trabalho para o fabricante a partir do momento que a gente pede informação. E as informações que a gente precisa das informações, dos ingredientes, para conseguir elaborar, fazer o cálculo correto, né? Fazer a avaliação correta sobre os alergênicos, sobre a questão do glúten, fazer a continha lá da lactose, fazer a continha dos açúcares adicionados, o açúcar total, tudo isso dá trabalho, mas eu preciso de informação. Se eu não tiver informação dos ingredientes, como é que a gente vai elaborar um rótulo profissional correto? Né? Aí a cliente falou isso hoje. Ah, dá tanto trabalho que é melhor copiar. Eu acho que eu vou copiar um rótulo aí, porque fica mais fácil. Olha o que ela falou para mim. Se eu sou uma Ah, profissional que quero, né, corpo mole, o que eu faço? É isso mesmo, é tudo a mesma coisa. O seu produto é igual, tem muito igual no mercado. Imagina se eu falo isso para ela. copia. Qual que é o meu É isso. papel como profissional, Tudo. né? Indicar o correto, né? Inclusive, eu vou ter que refazer uma tabelinha dela, porque eu considerei, não posso falar o que é, que é chato, mas eu considerei um produto e, na verdade, eu achei que era tostado dela e não era tostado. A espécie é realmente escura, é preto. E aí eu tenho que Ah, agora, ah, entendeu? Aí eu tenho que, você vê, tem eu sei que que só vai mudar, eu ajustar. já sei que vai mudar 0,3 gramas de açúcar total. É isso que vai mudar. Vai acrescentar. É só isso que muda. Mas por que que eu não vou refazer? Tenho que refazer. Eu vou refazer. Por quê? É 0,3 que pode impactar em alguém. Não importa. Importante, para mim, na minha cabeça, vou fazer o que é correto. E isso que a gente queria deixar esse recado, né, Lucas? De que, né, Exato. você tem uma obrigação com as pessoas, né? Com a sociedade. Né? A gente está aqui porque precisam da gente. Senão podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer profissional, podia ser qualquer um, né? Até porque elaboração de rótulos não é exclusividade de nenhuma profissão. Na verdade, a legislação não fala,
né? Não tem, até onde eu sei, não tem ninguém que chamou para si. Talvez o engenheiro de alimentos. Mas, enfim, qualquer profissional habilitado pode elaborar rótulos. Então, se a gente não fosse importante, a gente não estaria aqui fazendo o que a gente faz, não é verdade? Exatamente. Eu sempre falo isso. A profissão só existe se a sociedade precisa dela e confia em você, né? Confia naquela profissão. Senão não precisava da gente aqui. Correto, exatamente. Ó, tem a Florzinha, a Jasmine, está falando que esses cursos vendem muito. Verdade. Vende Ah, muito, tudo que fatura muito. vem de milagre vem. E isso, é Mas claro. milagre não existe, né, Lucas? O profissional, para Pois é. realmente ele exercer o papel dele do jeito que tem que ser, ele tem que se preparar, né? Ninguém sai prescrevendo, por exemplo, tratamento médico se não tiver preparo para isso, né? Ninguém é médico antes de se preparar para isso. Ninguém vai ser nutricionista para escrever dieta se não se preparou para isso. Ninguém vai elaborar rótulos se não se preparou para isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas faz parte da nossa formação, da nossa construção de carreira, né? Do nosso legado, da credibilidade nossa como profissional, não é verdade? Então, nosso Exatamente. papel é importante, né? Não é facinho, não. Se fosse Sem facinho, dúvida. qualquer um Não mesmo. fazia, né? Exato. Alguma de forma alguma é Ó, fácil, né? Tudo o- muito é, complexo, né? ó, falta 5 minutinhos. Última pergunta, tá bom? Tá Que bom. que dica você daria ao profissional de alimentos que quer se preparar para entrar na área de regulatórios, especialmente para se tornar um expert em rótulos de alimentos, rótulos profissionais, né? Que dica que você dá? Primeira coisa, né, pessoal, é o senso de responsabilidade. Essa vai ser a base para ser um bom profissional. Porque tudo que a Márcia falou, ela tem total razão, né? A Márcia está bastante tempo no mercado e sabe. Se não tiver o senso de responsabilidade para com a saúde pública, saber que você pode causar danos à, à população, vai ficar difícil de você executar um bom trabalho, tá bom? Se você olhar somente para, fulano de tal falou que eu vou ganhar tanto por mês. Se você olhar só para isso, você vai ter problema. Você tem que olhar para a raiz da questão. Primeira coisa é você ter esse senso de responsabilidade com a saúde pública, tá? É o primeiro ponto. Depois é você, de fato, se qualificar mesmo, né? Você ter uma boa qualificação, você saber onde buscar legislações, onde que você tem que achar informação, a informação correta, né? Porque você não menosprezando qualquer site, etc e tal, mas você não pega informação de rótulo em qualquer site, você tem que pegar pelos canais oficiais, né? Não adianta você ir num Instagram e falar, olha, o rótulo tem que ter isso, isso, isso. Não, ali, ali pode ser uma porta de entrada, né? Mas você tem que saber que você tem que pegar a informação diretamente nos órgãos, né? Diretamente nos locais E corretos. os cursos, Então, Lucas? O que você fala dos cursos que rolam por aí? É importante fazer cursos nessa área? sim, sem dúvida. Eu acredito que fazer curso é importantíssimo, né? Você só tem que tomar cuidado com o que as pessoas querem te vender, né? Se for algo muito, se for algo muito chamativo, algo que é muito sensacionalista, algo que Ou promete que terrorística você, também, olha, né? Tem gente que vende curso exato, botando medo nas pessoas, nos profissionais, né? Meio que exato, acuando, ó, faz comigo, porque aqui você vai aprender, senão você não vai aprender. E fica meio exatamente, pesado o negócio. Não é trabalhoso, mas não é tão pesado, né? exatamente. Não é bem por aí. Então, tudo que tenta chamar muita atenção, seja para colocar medo, seja para falar que você vai ficar milionário em um mês com isso, tal, você tem que correr, né? Você tem que ligar o alerta, porque nada é tão
tão simplista assim. É verdade. Então, Ó, falta um minutinho e meio, mais ou menos. Então a gente vai ter que caminhar para concluir mesmo, né? Porque senão o Instagram derruba. Mas só para complementar o que você está falando, eu particularmente acho isso também. Que a Corina falando. Tem o pessoal elogiando aqui a nossa live. Pouca gente, mas. Pouca gente não. Gente no tamanho, na quantidade suficiente, né? Mas assim, isso que a gente falando sobre curso, procurar um curso que realmente possa agregar, né? Que possa te ensinar realmente a elaborar o rótulo, que possa trazer informações, como você falou, com base didática, né? E não sensacionalista. Procurar bons exato, profissionais, boas empresas, credibilidade, que aí você consegue se preparar direitinho, né? Obrigada, Lucas, exatamente. pela live, obrigada pela presença, obrigada a todo mundo que estava aqui presente com a gente. Muito obrigada, ela vai ficar gravada, né, lá na nossa página, rb.nutrimix, aqui na nossa página, aliás, né? E se alguém quiser fazer alguma perguntinha, pode deixar nos comentários, que depois a gente grava outro vídeo, né, Lucas, para responder. Claro, O Lucas vai gravar um show. vídeo para responder. Olha, eu já estou colocando você na fita. Só a Tudo Márcia bem. que fala, tem que todo mundo falar aqui. 8 horas em ponto. Acho que vão derrubar a gente. A gente começou 7h05, né? Olha, rapaz, que a Começou gente ainda tem atrasado. 5 minutos. O pessoal está É, derrubar não. agradecendo. Quem quiser fazer perguntinha, a Florzinha elogiou lá em cima. A Corina Pergunta está é falando. agora. Oi? Raíssa está dizendo que foi Aproveitando que é excelente. 5 minutinhos, A Alice está dá dizendo que pra foi gente- perfeito, vai deixar salva. Ó, tá dando parabéns para você, Lucas. Sucesso, Annalise. Obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Quer complementar alguma informação, Lucas? Falando sobre essa questão da demonização dos produtos industrializados? Quer comentar mais alguma É, coisa? acho importante, tá, pessoal? É claro que você tem que prestar atenção sobre o tipo de produto que você consome, tá? Qualquer nutricionista clínico vai falar para você que você tem que buscar alimentos que são mais, que são, que são in natura, né? Ou minimamente processados, isso é básico, tá? Mas, pessoal, não é porque um alimento veio da indústria que ele não presta. Até porque se a gente pensa na maioria dos alimentos que a gente consome, por exemplo, o arroz vem da indústria, né? Ele chega em pacote para você, né? O feijão vem em pacote. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado para não interpretar tudo ao pé da letra, tá? É Não é verdade. porque vem da indústria que não presta. E aliás, tá, pessoal, não é passando um pano para a indústria, mas se não é a indústria, você não consegue alimentar a população, tá? É muito importante a gente colocar isso. Você não consegue muitas vezes estocar alimentos por muito tempo, né? Você não consegue ter safra fora de época, né? Você não consegue ter acesso a alguns alimentos que não dão em determinadas épocas. Você não consegue ter um estoque. Você não consegue ter oferta, né? Para uma certa demanda. Então, não é porque o alimento é industrializado que ele não presta, tá bom? Ó, até a Analice falou, ó, a farinha enriquecida com ferro ajuda muito a anemia. A farinha enriquecida com ferro, Analice, praticamente diminuiu em muito a incidência de anemia na população brasileira, né? Né, Sim, Márcia? A anemia era gigantesca até, antes de ter essa regulamentação, né? Hoje o que seria da população brasileira se não fosse esse enriquecimento? Não dá para a gente saber quais os danos que a gente teria hoje em relação à saúde pública, né? e hoje, com o avanço da tecnologia de alimentos, a gente já tem produtos que, você vê, se alguém perceber hoje, um produto enlatado, ele nem tem tanta salmoura como era antigamente. Antigamente parecia que tinha mais salmoura do que produto. E era sal, sal mesmo, né?
Hoje, o que você tem? Falta 28 segundos. Hoje você tem um produto que é cozido a vapor, com mínimo de aditivo, um antioxidante, um pouquinho ali e tal. Quer dizer, só que não vai fazer mal para ninguém e vai conservar o produto. Então, a tecnologia tem avançado, não vamos ter medo disso, vamos ler os rótulos, ler a lista de ingredientes e procurar